Pode ir, Fagner. Fala, pessoal, beleza? Tudo bem? Estamos aqui novamente nesta terça-feira às 19 horas, contando com a sua presença. Hoje, infelizmente, as agendas não coincidiram para ninguém. O episódio vai ser somente eu e meu querido Marcelo, que dessa vez não está ao meu lado, está à minha frente. E como sempre, ali no fundo, nosso editor bebendo uma aguinha para refrescar, o Fagner. Quem não viu, ele fez assim. Só eu vi e o Marcelo também, então eu tô reproduzindo o que ele disse. E antes de entrarmos ao assunto, vamos aos avisos de praxe da paróquia ou da casa. O primeiro deles, se inscreva, curta, compartilhe, ative o sininho do canal, que a gente está se esforçando toda terça-feira para trazer um conteúdo muito bacana para vocês e sempre que possível, convidado. Tirando o episódio especial do Bitcoin Pizza Day, esse aqui é o terceiro episódio onde estamos só eu e o Marcelo. Então, vocês não vão ficar na mão, para vocês verem a dedicação que a gente está tendo. Exato. O segundo, esse podcast não é recomendação de investimento, não é nada disso. Aqui é um bate-papo sobre o mundo de criptomoedas, Bitcoin em especial, e universos afins. Outro aviso. Pode falar esse. Não, esse eu vou deixar você falar. Agora você tá craque já nele. É verdade, agora eu tô bom nisso. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura. Isso aí. E o mais importante deles, nós aqui, estamos com a consciência totalmente limpa pela sua generosa contribuição no nosso Pix. Até agora recebemos um total de 0 doações. Que exatamente essa musiquinha mesmo. Brain. Recebemos um total de 0 doações. Então a gente dorme com a consciência tranquila e vocês com a consciência pesada. Mas caso vocês queiram aliviar a consciência, a chave Pix é papodecripto@gmail.com. Vai cair numa conta do Marcelo. Vocês podem, além de enviar um dinheiro, enviar sugestões nos comentários do vídeo. O que vocês queriam que a gente fizesse com isso? A gente pode acatar ou não e a gente presta contas depois. Mas de qualquer forma, quem contribui já tem um lugarzinho especial no coração meu, de Marcelo, do Fagner e de todo mundo que está envolvido nesse podcast. Não vai adiantar falar assim, doei dinheiro pra vocês vestir de baiana. Não vai rolar. Não vai rolar. Esse não vai. Sinto muito. Destaco novamente que agora temos caneca, tá, gente? Vou então inverter a caneca aqui com a água pra caneca aparecer mais. Você viu? Boa noite, Ciro. Boa Tudo noite, bem? Tudo bem? Você quer dizer alguma coisa? Eu comecei a falar sem parar. Não, como sempre, o Ciro faz muito bem esse papel, ofertando os recadinhos. Nós gostamos bastante e continuemos assim. Ele não lembrou de me trollar com a cortina, Fábio. Na verdade, eu ia falar daqui a pouquinho, mas tudo bem. O Ciro hoje veio com uma roupa bonita, não de baiana, mas de cortina, então vocês percebem que dá um degradê com tom sobre tom, como dizem, exatamente, com a cortina. É verdade. Foi pensado nisso, na cortina. Ciro é da moda. Igual aquele meme lá. Exatamente. Gente, então a gente vai... Vamos passar a pauta pro pessoal do que a gente vai falar aqui, mais ou menos? Pode, claro. Gente, então esse episódio a gente vai falar de livros que eu e o Marcelo andam lendo. A gente vai comentar aqui. Esses daqui são alguns que eu li, estou lendo e ainda não li. E eu vou explicar o motivo por que comprei. Marcelo, mesma coisa. Depois desses livros a gente vai comentar sobre a questão da Eletrobras e que o Marcelo sugeriu, que eu adorei, da questão do aumento do suprimento de bitcoins. Falei a verdade ou só criei suspense? Criei suspense. Será? Vamos ver, hein? Pode começar. Beleza, então. Vamos lá, pessoal. Boa noite, tudo bem com vocês? Espero que bem, todos felizes, como eu, como Ciro, como Fagner. Vamos começar falando de livros. Eu não trouxe os livros que eu estou lendo. Estou lendo alguns outros livros. Eu trouxe, diferente do Ciro, eu trouxe só os livros que eu li. Mas porque o Ciro tem uma memória boa, a minha memória não é tão boa. Então até os livros que eu li, eu vou ter que usar umas colinhas às vezes, porque eu não lembro muito bem. Falei com o Ciro que eu queria destacar um livro com vocês, assim, rapidamente, né, Ciro? Antes de passar para você a palavra sobre alguns livros, eu vou falar um livro primeiro. Fica à vontade, pode falar o tempo que quiser. Este é o livro, O Homem Mais Rico da Babilônia. Esse livro deveria ser de leitura obrigatória para todo mundo. Ele é muito simples de ler, ele é pequeno, olha para ver, ele não tem 150 páginas, é um livro tranquilo, de fácil leitura, não é denso, não é complicado,
E ele narra, vou falar bem rapidamente, porque eu não vou comentar todo o livro não, a história de um homem que ele ficava olhando um outro homem, e que esse outro homem era o homem mais rico da Babilônia. E ele queria ser esse homem. E na PNL, engraçado, que só trazendo um pouco do assunto, O que é PNL? é a programação neurolinguística, desculpa. Programação neurolinguística diz que todo mundo está no mesmo momento, da mesma forma, e que pode mudar sua forma de ser ou de agir baseado em alguns comportamentos. Um desses comportamentos é chamado de modelagem. O que é modelagem? É você se espelhar, mas não só se espelhar tentando agir como aquela pessoa que você gostaria de ser. Então ele faz essa modelagem, ele pega conselhos do homem mais rico da Babilônia e começa a agir como se fosse tal, ou tentando ser essa pessoa. Claro que ele não é, então ele tem suas próprias limitações, mas ele tenta ser. Isso é chamado de modelagem. Então, por exemplo, às vezes você fala assim, eu quero ser igual o LeBron James do basquete. Então você começa a tentar ver como ele pensa, como ele age, como ele faz, para tentar caminhar da mesma forma. Não quer dizer que você vai virar o LeBron James, mas você vai tentar buscar uma pessoa de sucesso e ser igual a ela. Que legal. Legal, né? Eu não sabia, eu não conhecia isso não, pra ser sincero, essa questão da PNL. É muito interessante a modelagem. Você pega, por exemplo, você vai ler um livro do cara, né, uma biografia, se ele tiver, narrando a vida dele, as histórias dele, e vai pegar esses pontos de fortalecimento dele. Que ele fala, não, eu fazia assim, eu era assim, papapá, e isso você vai meio que entronizar na sua cabeça, para que você também comece a pensar dessa forma. Ah, nesse momento ele agia dessa forma, eu vou agir também. Então você começa meio que se modelar a essa pessoa, como se fosse essa pessoa. Legal. Claro, cada um com suas próprias de acordo com o parâmetro da pessoa. E nesse livro, O Homem Mais Rico da Babilônia, ele começa a se aconselhar com essa pessoa e ele fala alguns detalhes. Por exemplo, ele fala assim, você tem que guardar 10% do que você ganha. E na época das pessoas com muita pobreza. E a pessoa, eu vou chamar de João e Zé. O João é o rico, o Zé é o pobre. O João falava, você tem que guardar 10% de tudo que você ganha. Aí o Zé falava assim, mas não tem como, é muito pouco. Ele falou assim, ó, quem vive com pouco, vive com um pouco menos ainda. Quem vive com muito, vive com um pouco menos do que o muito. Então você consegue, sim, guardar 10% do que você ganha. Você vai abaixar o seu padrão de qualquer forma. Ah, mas o dinheiro que eu ganho é contado. Não é. Pegue os 10% e guarde. Aí ele falava assim, só que a manha não é guardar ao final, é guardar no começo. Então você recebe R$1.000, qual a primeira despesa que você paga? A reserva de 10%. A sua, ou seja, pague-se primeiro. Pega os R$100 e guarda. Investe em você mesmo. E viva com 900. Ele falava assim, então foi a primeira dica que ele dava no livro. Aí ele foi dando algumas outras dicas, uma que eu acho interessante é a dica, cuidado, não queime o que você guardou. E ele dá um exemplo de uma pessoa que queria mexer com ouro. Então ele falou assim, eu guardei 10%, ao longo de 2 anos eu tenho 2 salários meus e um pouquinho. Aí eu peguei esse dinheiro e eu investi com um cara para comprar ouro. Esse cara foi numa outra cidade comprar ouro. Só que esse cara também não entendia de ouro. E aí o que ele fez? Tomou prejuízo. Aí uma outra lição desse livro é, saiba no que você está investindo, porque tão importante quanto guardar é não perder. Sim. Interessante. E ele vai estar narrando outras histórias. De verdade, é muito legal esse livro. Vale muito a pena. Uma breve história rápida só pra fechar. Aí no final, aí no final ele morre. Aí no final ele morre. Deve ter morrido, né? Viveu na Babilônia. A long time ago. É verdade. Ai. Passo para você, Mr. Silva. Você quer falar do outro já? Posso falar? Pode. Esse aqui. Pode. Tá. Mata a pilha, que eu mato a pilha aqui de uma vez depois. Esse é do Robert Kiyosaki. Esse Robert Kiyosaki, para quem não sabe, ele é o autor do Pai Rico, Pai Pobre, que é um best-seller mundial, que na verdade é uma pessoa que tinha, mais uma vez a modelagem entrando em voga. Ele tinha um pai que era servidor público, tal. E tinha o pai do amigo dele, que era uma pessoa muito próxima, que era um empreendedor e tal. E o pai dele vivia, não, você tem que trabalhar, ganhar seu salário, essas coisas. O pai rico, o pai pobre. E o do amigo falou, não, você tem que empreender, arriscar. Esse pai rico ficou muito rico e o pai dele era o pai pobre. E ele foi se aconselhando, e é uma história real, a história dele mesmo. Ele
parte é real, parte é, né, é fantasia, ficção, mas é uma história baseada na história da vida dele, que ele vai narrando essa história, como ele se tornou rico. E aí ele faz um outro livro que é chamado O Poder da Educação Financeira, que é muito legal, os princípios. O problema é a forma de aplicabilidade deles no Brasil. Porque ele diz assim, quer ficar rico? Quer ter uma educação financeira boa? Entenda que você só vai se tornar rico ou bem financeiramente se alavancando. Você sabe o que é se alavancar, senhor Ciro? Se eu sei o que é me alavancar. Não, parte financeira, claro. Restringindo o tema. Definindo o conceito, modelando o conceito. Eu sei, mas eu vou deixar você contar pra quem não sabe. Beleza. Eu só faço um adendo. Ah, não faço adendo. Faz, Não deixa faz você adendo. fazer nada. Não. Faz o adendo. Hã? Faz o adendo que eu vou consertar o microfone. Então tá. Gente, o adendo é, quando o Marcelo for explicar o que é o conceito de alavancagem, tenha... calma aí, é só que o Fagner vai dar uma no microfone do Marcelo que deu o BO ali. Mas a identidade do Fagner não vai ser revelada, que se eu não me engano a câmera tá só em mim, né? Tá. Só em você. Só em mim? Ah, rapaz, tomou cuidado. Mas, voltando ao assunto, Quando você fala de alavancagem. quando se fala de alavancagem, tenha sempre em mente, trazendo para sua realidade, as terras tupiniquim. O Brasil pode mudar completamente tudo. Lição. Ou seja, tudo que o Marcelo disser, inclua o Fator Brasil, que a gente já comentou, inclusive, do Fator Brasil em outros episódios. Se eu não me engano, no episódio do André, a gente comentou, vai dar certo, ele tem um Fator Brasil no meio do caminho. Fala do Michael Saylor. Hã? Michael Saylor. Michael Saylor dá? É verdade, da alavancagem. O Marcelo lembrou de um exemplo bom aqui. E ele falou que tem memória boa, mas só pra você ver, eu tô com a memória ruim, tô lembrando das coisas. O Michael Saylor é um que opera alavancado. Por exemplo, quando ele precisa fazer uma compra. Como a empresa dele já tesourou bastante Bitcoin, então toda vez que ele vai fazer alguma aquisição, ele pega um empréstimo e dá os bitcoins em garantias, ou seja, ele nunca mexeu no capital da própria empresa, ele está totalmente preservado. Ele usou o dinheiro de terceiros para conseguir o que queria. Certo? Quer pegar o microfone de cá? E aí, melhorou? Estão me ouvindo mais ou menos bem? Gente, problemas técnicos hoje. Bom, esse é um exemplo de alavancagem. Enquanto a gente resolve a questão do microfone aqui do Marcelo. A gente Pode falar. finge que tá ao vivo, né? A gente finge que tá ao vivo agora. A gente finge que tá ao vivo. Deixa o episódio assim mesmo, pra ver os perrengues também. Faz parte, pode falar. Faz parte. A gente pensou em cortar esse perrengue, gente, mas pra você ver que a gente passa perrengue até quando é gravado, não só ao vivo. Quem sabe faz gravado. Quem sabe faz a gravado. Atualizando o ditado. Boa, Marcelo. Gostei dessa. Quem sabe faz gravado. Quem sabe faz gravado e mostra. Vamos lá ver. Ficou até engraçado agora. Mistérios da meia-noite. Aconteceu. Faço propaganda mais uma vez da caneca. Então, o operar alavancado, vamos ver se tá bom. Quer que eu vire o microfone? Tá bom? Tá caminhando bem? Foi? Foi? Tá bom? Dá pra ouvir? Tá meio baixo? Tá bom? Gente, Dá pra caminhar? Dá pra caminhar, né? O perrengue passou. Passou mais ou menos. O Fagner ainda tá tenso. Tô meio preocupado ali. O Fagner ainda tá meio tenso aí. A gente vai Ele tá falando. até suando assim, ó. A gente vai falando. Qualquer coisa o Fagner Interrompe a gente. interrompe a gente novamente. E aí o que acontece? Nesse livro, o Operar Alavancado, que a gente estava conversando com o Ciro e deu vários exemplos. Os exemplos foram certos. Você Ele- manja mais dessa parte do que eu. Como diria um amigo meu, o Ciro os entreteu.
Só faltou jogar umas bolinhas pra cima, tal coisa e tal. Eu não contei piada ruim, senão o pessoal o número de inscritos ia cair. É, Sorte que a gente ficou. subir de ficar aí vai ser uma beleza, né? E aí, o que acontece nesse livro? Operar alavancado. Ele fala assim, ó, não adianta, em tese, isso aqui é tudo ele falando, tá, gente? Não sou eu, não é o Ciro, não é ninguém, nem o Fagner, nem ninguém. São palavras de terceiros. Exatamente. Operar alavancado, você usa o dinheiro de outro para ganhar dinheiro. Como é que ele faz, mais ou menos? Ele seleciona algum imóvel, um imóvel numa área que ele tem vários requisitos, né, para comprar esse imóvel. Numa área que tem grande quantidade de fábricas, trabalhadores morando ali perto, uma cidade boa, enfim, vários critérios. Aí ele vai no banco, pega dinheiro emprestado no banco, compra esse imóvel. Com o dinheiro do aluguel deste imóvel, ele paga o financiamento bancário. Então, se você conseguir perceber, ele não utilizou dinheiro próprio. Ou, hoje ele não utilizou dinheiro próprio, no começo ele utilizava parte do dinheiro próprio, parte alavancado, até que chegou um momento em que ele não precisou mais no dinheiro dele mesmo. Aí você fala assim, mas tem risco então. Ele tenta minimizar o risco, comprando imóvel numa área boa que ele não vai ficar muito tempo vago, que é a possibilidade de... E a gente tá falando dos Estados Unidos. Se o cara destruir o imóvel dele, vai preso. Tem algumas histórias. Qual que é a diferença? Esse livro é muito interessante. É que a gente vive no Brasil, como o Ciro mesmo mencionou. Como é que eu vou pegar um financiamento lá, aqui no Brasil, e vai pagar o aluguel? Não paga. A gente sempre vai ficar com um déficit. Então eu vou pegar um financiamento de 300 mil, compro um imóvel, eu nunca vou conseguir alugar por 3 mil. Mas se bobear, meu financiamento vai ser 3 mil. Ou seja, há sempre esse delay. E aí no Brasil talvez não valha a pena fazer tanto isso, porque você vai estar pagando tanto de juros que às vezes o montante que você entrou para tentar equacionar a equação não sirva tanto. Mas vale a pena como leitura para que você também comece a pensar de uma forma diferente. Se um dia surgir essa oportunidade, talvez pense em caminhar nesse sentido ou não. Mas é interessante. Adaptar a sua realidade. Um outro livro, rapidamente. Da mesma forma que rentabilidade passada, pega o livro e acha que é uma receita de bolo. Exatamente. Boa, Fagner. Não é receita de bolo, muito pelo contrário. É uma coisa, tem que ler. É uma receita incompleta. Tem que contextualizar, trazer para Se você o país para... Sim. Se você vivesse lá nos Estados Unidos, na época que ele viveu para fazer isso, já seria absurdamente arriscado. Porque você está comprando um imóvel, você não sabe o que vai acontecer. Se vai cair, queimar, se a pessoa que vai morar lá vai deixar de te pagar, se o banco vai ter crise, já seria arriscado. Trazendo para nossa realidade, então, realmente é uma outra conversa. Eu lembro que só em 2012, acho que 2011, 2012, não sei se vocês lembram, acho que era o dono do Habib's, ele estava construindo algumas casinhas populares e aceitava qualquer coisa como forma de pagamento. Então, assim, tipo, a prestação podia ter a bicicleta aqui, tá a bicicleta. Então, que foi mais ou menos nesse modelo, não lógico, exatamente nesse, mas pensando nisso, ele comprou algumas casas, ou até construiu casas populares, e começou a fazer esse tipo de escambo para conseguir abrigar. Deu prejuízo? Deu certo? Deve ter dado prejuízo, quem parou, né? É verdade. É verdade. Isso é verdade. Esse outro aqui é o Bitcoin Red Pill. Muito bom esse livro. Os autores têm uma visão muito ácida, muito crítica sobre as coisas também. Às vezes no meu entendimento, acho que são até meio radicais, às vezes na contundência com que ele falam as coisas. Mas é um livro muito interessante. Ele narra muito sobre o Bitcoin, muito sobre o Estado, como é que o Estado vive hoje, como é que ele trabalha a questão do dinheiro, como é que o Bitcoin pode vir para nos ajudar ou não, né? Nesses aspectos. É muito interessante, muito mesmo. Ciro, você sabe por que Red Pill? Se eu não me engano, cara, é por causa daquelas... Eu não tenho certeza, gente. Red Pill, até porque num trecho do livro aí que eu tava vendo hoje, folheando, tem ele descreve aquela cena do Matrix, que o Morpheus tem a pílula azul e a pílula vermelha.
Se eu te ofereço a pílula vermelha. A frase eu não lembro Direitinho. exata. Aí, se eu não me engano, não te ofereço nada além da verdade, que seria o que tá na pílula vermelha. Aquela cena que ele faz assim. É isso mesmo? Exatamente. Ah, então tô. Muito bem. Então foi ali na página certa. Abriu na pergunta futura, que não sabia que seria essa. É verdade mesmo, gente. Não foi combinado Não foi. isso. Mas é muito legal esse livro, vale a pena para quem quer ler sobre Bitcoin. Às vezes, quem começa a ler, você vai começar a achar meio radical. De verdade, o livro ele é muito contundente, às vezes algumas coisas que você fala assim, nossa, não precisava caminhar nesse sentido. Pelo menos eu, crítico literário que sou, achei isso. Né? Ele traz uns quadrinhos, algumas coisas meio desnecessário, mas vale muito a pena porque tem também muita informação útil aqui dentro. E o último livro que eu vou trazer, só para rapidamente, é o do Warren Buffett, O Jeito Warren Buffett de Investir. Ele é o maior investidor de todos os tempos, um americano, que tem uma visão muito diferenciada no tempo. E dizem, acho que eu até conversei isso com você e com o Eugênio, no episódio passado, que, por exemplo, se desse 10 reais pra mim, 10 reais pra você, 10 reais pra todo mundo, talvez daqui a um tempo, 80%, 70% do dinheiro estaria na mão de um. E provavelmente esse um seria esse cara. Porque ele tem uma visão diferenciada da forma de investir dinheiro, de capitalizar, de buscar de onde ele colocar o dinheiro. Ele sabe mexer com dinheiro. Sabe mexer, o cara começou com 11 anos. 11 anos ele começou com esse negócio. Nossa, com 11 anos eu brincava de carrinho ainda. De investir em ação, tomou um tombo. Começou não era um cara, né, mega rico. Talvez ele tinha um padrão de vida razoável, mas você vê que a fortuna dele começou a surgir mesmo depois de 60 anos. Ah, foi? Foi. Lógico que ele já era milionário. Ah, tá, sim, mas disparada. Aquela disparada foi. Ele começou a investir em algumas empresas que ninguém botava muita fé. E tem uma visão diferenciada. Tanto é que tem um evento no mundo, ele mora em Omaha, nos Estados Unidos, tem um evento uma vez por ano, que é uma conferência da empresa dele, e que o mundo para e vai pra ouvir o senhorzinho de mais de 80 anos falar. Tem experiência. Muito legal o livro, te traz, e aí mais uma vez voltando pra modelagem, te traz a mentalidade dele, como ele pensa, como ele age, e se você quiser de repente pensar numa forma de mudar a sua vida, e a vida não é só para riqueza não, uma vida geral, comece a se modelar em pessoas inteligentes, interessantes, vale muito a pena do que ficar modelando em gente que só reclama do mundo. Isso é verdade. Ciro, that's all folks, minha parte dos livros. Então, agora é minha vez. Fábio, o microfone tá bem? Tá, beleza. Gente, minha vez, vamos que vamos. Deixa eu aqui. O primeiro livro que tá aqui na minha pilha de livros é esse daqui, do Mises, As 6 Lições. Aqui, gente, ele dá panoramas gerais em economia e alguns outros assuntos. Vale a pena, não é técnico, não é leitura chata. Isso eu tenho também. Ah, você tem esse também? Tem, só que tá intocado ainda. Ah, sim. Não deu tempo de abri-lo. Só um pequeno, pra ver o que ele vai falando, gente. Ele começa falando de, por exemplo, lógico, sobre o capitalismo. Ele é um autor a favor do sistema capitalista. Ele vai falando de capitalismo, sobre a questão em relação à empresa, cliente. Depois ele passa e ele vai falando de outras coisas. Depois ele faz uma abordagem no socialismo, em relação à mobilidade social, consumidores, são os patrões. Ele entra nessa questão do socialismo, né, com esse aspecto. Fala da experiência da União Soviética. Depois ele fala das questões de intervencionismo, inflação, impressão de dinheiro, investimento estrangeiro, políticas e ideias e por aí vai. Ou seja, é algo para além da economia também. É muito bom, esse aqui eu recomendo. Esse é esse um daqui, dos, né? gente, esse aqui é praticamente um dos best-sellers. um dos best-sellers. Deixa eu só falar uma coisa, rapidinho. Antes Eu ainda não entrei, mas em tese eu comprei esse livro pela Amazon naquela época, esse tempo atrás que teve. Sim. Eles estavam dando este livro. Tava 0,800. 0,800. Eu preciso entrar na Amazon para ver se eu realmente consegui fazer a transação adequadamente. Você conta pra nós. Você tem um Kindle? Não tem.
Então, Não vai dar pra ver no. tá vendo pelo no computador, Kindle. né? Dá pra ver. Aí eu entro, porque os livros digitais que eu tenho da Amazon, lá uns 3, 4 eu comprei, tá lá naquele lugarzinho. Comprei no 0800, sabe? Surgiu promoção Promoção de R$0. de uma casa de resort que... eu tô dando esse livro lá no Amazon, eu vou lá e compro. Compro, né? Tá lá, não li, mas tá lá, Tá em tese. no Kindle. Agora eu não sempre chamo. No Kindle, na nuvem do Kindle. É. Eu não lembro o nome Em certinho. tese eu tenho esse virtual. Vamos ler, porque eu tenho que fazer. Vale a pena. É uma das Bíblias. Bom, voltando aqui. Esse daqui, praticamente, é uma das Bíblias do setor, se não a Bíblia, que é o padrão Bitcoin. O nosso convidado, o César, ele traduziu em português brasileiro o padrão Fiat, ou Fiat, eu não lembro qual é a pronúncia certa. Ele comentou aqui com a gente num episódio, quando ele foi na Bitcoin Conference. Então, já teremos daqui um pouco a versão do sistema fiduciário em português. Esse daqui eu recomendo a leitura para todo mundo, o padrão Bitcoin. É muito bom, o autor é fenomenal. E eu confesso, eu não li ele todo ainda. Eu li trechos. Então eu também faço a minha meia-culpa aqui de não ter lido ele tudo, que eu pudesse comentar mais aprofundado. Mas também tem a vantagem que eu não dou spoiler. Mas eu garanto que vocês não vão se arrepender. Eu não leio, não dou spoiler, né? Não leio, não dou spoiler. Não li tudo, não dou spoiler. Então, esse daqui, gente, eu não lembro se eu falei dele outra vez, mas é um do Hayek que chama Desemprego e Política Monetária. Esse daqui, eu tô no finalzinho dele e esse aqui eu vou dar um spoiler. Uma coisa muito interessante que me chamou a atenção, que ele estava comentando da onda de economistas, intervencionistas e inflacionistas, e ele chamou uma atenção um ponto muito interessante, que falou assim, eles estavam tentando fazer com a economia, vamos dizer assim, alavancar ou matematizar ela do mesmo jeito que eram as ciências físicas, que deu um salto de conhecimento. Ele falou assim, gente, tem coisa na economia que não dá para pegar, vamos dizer assim, um modelo de conhecimento daquela área e tacar na economia, que não vai dar certo. É onde ele fala que a economia ficou muito matematizada, que os economistas estavam se formando no sentido de só o que era matemático ou científico era válido. Ele falou assim, tem coisa que não vai entrar na economia, não vai entrar na matemática. É verdade, mesmo que não seja, assim, da área de exatas, e faz parte da economia. Então, esse é um spoiler legal. Ele meio que dá uma... não sei se é o termo certo, mas acho que mais serve aqui. Uma arranjada, onde está a economia na questão com uma área de saber. Nesse sentido. Esse do Hayek que você falou? Isso. Hayek, ele se contrapunha a Keynes, né? Isso. Ficavam os dois. Enquanto Hayek falava que o Estado tinha que ficar um pouco mais distante, Keynes falava, não, o Estado tem que intervir e fomentar a economia. Uhum. Então, um trecho aqui, cara, interessante, você lembrou de uma coisa legal? Tem o Keynes era inflacionista, né? Pelo fato de querer a intervenção do Estado na economia. O Hayek falou assim, o Keynes morreu primeiro, que o Hayek ficou assim, ele fala assim, provavelmente se o Keynes estivesse vivo, ele hoje seria um anti-inflacionista, porque a teoria dele foi tão expandida, vamos dizer assim, desconceituada, e levaram o trem no sentido, vamos dizer assim, populista para gastar dinheiro, imprimir dinheiro a risco. Ele falou assim, ele comenta aí, se ele fosse vivo e visse o que foi feito a teoria dele, ele levanta a hipótese que ele seria hoje um anti-inflacionista e combateria a intervenção do Estado na economia. É como quase tudo, quando alguém inventa baseado e pensando numa coisa, outras pessoas vão e deturpam completamente, alicerçadas no seu pensamento. Então, por exemplo, o que ele comentou, eu acho isso. Aí alguém fala, ele acha isso, não vai, leva isso a exponencial ao máximo. Eu falo, não foi isso que eu falei, gente. Então, por exemplo, que eles falam até do Linus Pauling, eu acho que é uma das pessoas, não sei se o Linus Pauling é isso mesmo? É o que fez tabela periódica e tal, o negócio lá. Aí ele fala, eu acho que ele foi uma das pessoas que também trabalharam para a confecção da bomba atômica. Não sei, posso estar viajando se foi ele mesmo. Posso estar viajando no nome da pessoa. Eu falo assim, não, mano, eu não fiz isso não. Eu comecei a criar fissão nuclear e tal, mas isso aí não fui eu. Ou seja, levaram quebra... a suposta ideia dele para um lugar que não era... para um lugar que não era o que ele queria. Falar, não, foi ele que inventou. Eu não, gente, pelo amor de Deus, não inventei isso não. Sim, é verdade.
O outro, gente, esse daqui eu estou bem no começo, mas eu já gostei muito. É um do Rothbard, chama O Manifesto Libertário por uma Nova Liberdade. É esse daqui, tô bem no comecinho, vocês podem ver, tá aqui. Até porque o livro é grossinho, né? Você já deu bastante, velho. É, Você já leu quantas páginas aí? deixa eu ver aqui. Eu já li 98. Olha, se fosse o que o Tem governo fez com o quase nosso dinheiro, 400. você já tava acabando. Já. Aliás, é um excelente livro, esse que o Marcelo falou. Esse deve ser leitura obrigatória. Eu não trouxe porque eu não terminei de ler também. Aí ele não vai dar spoiler. Eu não vou dar spoiler, exatamente. Mas esse daqui, gente, uma coisa que eu gostei muito, ele pega a teoria libertária e aplica em vários campos, desde como seria uma questão social nas ruas, vamos dizer assim, totalmente privadas, tribunais privados, ele fala da economia, passando por um tribunal, passando por comportamento pessoal, questão de liberdade de expressão, questão de... Deixa eu até dar uma olhada no sumário, gente, que é tanta coisa que ele vai falando. De ecologia também fala de guerra e política, fala de bem-estar social e o Estado, inflação, liberdade pessoal, educação, educação pública, ele fala também sistema bancário, depois ele fala alistamento militar, leis antigreve, sistema tributário, protegendo ruas, as regras das ruas, tudo isso levando a ideia libertária para soluções do mundo. É muito grande. E uma coisa que eu queria comentar sobre ele, que foi o que o Marcelo falou de um conceito virar outro, aqui ele menciona, num determinado trecho, que a teoria divina dos reis seria foi uma teoria criada para se limitar o poder do Estado, ou seja, se eu não me engano, toda a ação do Estado teria que estar de acordo com as leis divinas. Só que com o tempo ela foi reinterpretada no sentido de que tudo que o Estado faria é legítimo, que a gente sabe que não é. Então, de uma teoria que foi para fazer um controle estatal, ela acabou ampliando ele. Então, ele mostra essa questão da mutação que vão ter nas teorias e que uma coisa surgiu para uma determinada coisa e foi levada para outra. Vale a pena ler. E por último, o que eu trouxe aqui, chama Eterna Vigilância, que é do Snowden. Esse daqui, gente, eu confesso que não li absolutamente nada, mas me chamou a atenção por essa questão do estado policial que a gente vive hoje, e como foi a trajetória dele, disso tudo. O livro é bem amplo, aliás, agora que eu tô parando para ver melhor. E... Comprei pela capa. Foi pela capa esse mesmo, pelo resumo do site. Então, como o Bitcoin também envolve essa questão de vigilância, uma forma de proteção ao Estado, eu não sei se vai ter algo a ver, mas nunca é demais ler. Tem, mas não tem. Tem, mas não tem. Porque ele, em tese, ele é um rebelde, principalmente nessa vigilância que os Estados Unidos têm, né? Aquela NSI, se não me engano. NSA. De certa forma, não sei se dá para encaixar algo libertário aqui, da teoria, pelo fato de você ter revoltado contra isso tudo. É uma questão de ler. Mas, como ele, como é que fala? Desvendou um mistério estatal, e o Bitcoin se coloca em relação a isso também, sistema à parte, eu achei que valia a pena comprar para ler e talvez fazer uma correlação. Não sei se eu consigo fazer uma correlação, eu fiz uma agora imediata, mas eu tenho que ler para saber. Então, é isto. Show. E vamos falar de Eletrobras? Vamos falar de Eletrobras. Pessoal, Eletrobras, o governo, ele resolveu desestatizar a Petrobras. Ele não privatizou. Privatização, Ciro, basicamente é quando eu torno algo público, em privado. Uhum. Eu entrego para que a iniciativa privada faça aquilo. Pode ser de várias formas, tá? Privatização pode ser através de uma concessão, né, que volta para o Estado no futuro. Tipo concessão de rodovias. Exatamente. Então todo mundo fica assim, você está entregando as rodovias pro ente privado? Não, na verdade está entregando por um determinado lapso temporal, depois retorna ao Estado. Sim. Isso aconteceu com telecomunicação, aconteceu com aeroporto, com um tanto de coisa. A maioria está sendo através de concessão. Você entrega e depois volta. O que é interessante para o Estado, né, porque ele mantém a rodovia por 30, 35 anos custodiada lá, e depois ela retorna para o Estado com todas as melhorias praticadas. A Eletrobras não foi isso. A Eletrobras foi o Estado tinha a maioria das ações, falou assim, não vou ter mais a maioria das ações.
vou diluir a minha participação entregando ações novas para a sociedade. A quem queira comprar. Exatamente. Agora o Estado vai ter mais ou menos 45% das ações da Eletrobras. Uhum. Ainda é muito, mas o Estado não manda mais sozinho. Ele ainda é o tinha mais de- maior acionista, mas não é acionista controlador. Exatamente, antes ele tinha mais de 51%. Então o que ele mandava acontecia porque a votação ele ganhava. Agora ele vai ter que fazer uns acordinhos pequenos, mas vai ter que fazer acordo. Ele vai ter muita influência. Vai ter muita influência, isso continua normal. Entendi. O que foi a grande sacada? Não sei, e a sacada não aconteceu agora, né? A sacada foi em 2000 e 2002. Foram as sacadas, que foi uma forma de capitalizar essas empresas sem precisar se despender, às vezes, de muito dinheiro. Inclusive, isso aconteceu de novo, acho que no governo Lula ou Dilma, porque a Petrobras não tinha dinheiro para investir no pré-sal. Então vamos voltar. A primeira vez foi com a Petrobras em 2000, 2002 foi com a Vale, 2012... 2000 com a Petrobras? Mas, A Petrobras fez 2 vezes. Conta pra nós esse trechinho de 2000, que esse eu não sabia, não. Em 2000 houve essa possibilidade de se utilizar. É o que eu falo as 4, depois eu volto pra falar de tudo, beleza? Não, então fala. 2000 Petrobras, 2002 Vale, 2012 acho que Petrobras de novo e agora a Eletrobras. O que aconteceu? O Estado queria capitalizar essas empresas, mas não tinha muita grana, então ele permitiu que o trabalhador utilizasse parte do seu FGTS para comprar ações dessas empresas. Mas ele não compra ação diretamente, ele compra através de um fundo as ações dessa empresa. E se você vender, volta para o seu dinheiro, para o seu FGTS. Não vai para o seu bolso. Uhum. Então o Estado queria capitalizar a Petrobras em 2000, a Vale em 2002. E aí eu vou falar mais agora do pré-sal, porque precisava de muita grana. Era muita capitalização. Muita capitalização, porque falava, já achamos o pré-sal. Isso aqui vai dar petróleo pra caramba. Como é que a gente vai fazer? A gente não tem esse dinheiro. Vamos pegar emprestado, dívida, como é que vai ser? Imprimir dinheiro de novo? Mas como é que eu vou imprimir dinheiro e dar pra Petrobras? Não dá. Aí fizeram de novo essa possibilidade de pedir para que o trabalhador utilize parte do FGTS para entregar para a Petrobras, digamos assim, se tornando acionista para que ela tenha dinheiro e recurso em mão para fazer o investimento. E agora isso eles fizeram com a Eletrobras. Precisava fazer? Em tese, um pouco, porque a Eletrobras tem uma dívida razoavelmente alta, mas também eles queriam diluir a quantidade de poder na Eletrobras para que ela pudesse ter mais possibilidade de investir no que ela entendesse melhor. A Eletrobras é uma gigante no mundo. No Brasil, ela é dona de Itaipu, Furnas, é dona de metade das linhas de transmissão, de geração, ela tem 35% da geração. Ela é quase um monopólio usinas. De fato. Ela começou a diluir muito ao longo do tempo. Ela era monopólio, começou a diluir, agora ela já perdeu bastante, mas ainda é dona de muita coisa. E agora com essa capitalização ela vai conseguir mais de quase 30, 40 bilhões de reais. E uma pergunta, a Eletrobras ela tem dado prejuízo ou lucro nos últimos anos? Lucro. Às vezes não, tem hora que dá prejuízo, mas em tese lucro. Na verdade o que acontece? Essas empresas elétricas, elas normalmente dão lucro, um lucro bom, mas elas são muito endividadas. Ah, tá. Por que elas são endividadas? Porque como o dinheiro dela é recorrente, ela sabe que vai entrar todo mês 2. Ela fala assim, não vou pegar esse dinheiro eu distribuo para os acionistas e pego uma dívida. E faço com dívida. Ou quando eu vou construir uma usina, alguma coisa do gênero. Mas é uma previsibilidade muito grande o dinheiro que entra. Entendi. Então ela tem uma dívida grande, mas ao mesmo tempo ela tem um lucro grande. Então ela consegue contrabalancear essa dívida com lucro. É tranquilo. Você sabe, não exatos, mas mais ou menos qual que é o tamanho da dívida dela? Não, depois eu posso olhar aqui. Tá. Aí eu dou uma olhada pra gente dar uma... Só que esse dinheiro que vai entrar em tese não vai ser só para pagamento de dívida, talvez um pedaço. Mas vai ser para reinvestimentos. E qual que foi o legal, assim, para o trabalhador? Claro que cada um tem que ver o seu próprio perfil, entender se acha capaz ou não de aceitar essa oscilação de mercado. Porque o FGTS, ele rende 3% mais TR. TR é uma taxa referencial. Ah, tá. E ela não rende quase nada. Nos últimos 4, 5 anos ela rendeu 0%. Então, e a Selic, por exemplo, a Selic está quase 13%. Então o FGTS rendia 3% ao ano? Ao ano. Então não ganhava nada por ano. Não, você não ganha nada por ano. Aí, por exemplo, se a Selic é 13%, você ganha... Aí você tá lá, como trabalhador, recolhendo FGTS. Tá recolhendo. Fala, opa, tô fazendo uma poupancinha gorda.
em tese, essa poupança está se diluindo e está perdendo valor cada dia que passa. Numericamente ela cresce, né? Mas, de fato... Exatamente. Porque a inflação de 10% ao ano, se você tem 3% só de reajuste dela, você tomou defasagem de 7 7 por ano. Mais ou menos. Teoricamente, você está perdendo 7% ao ano de... É uma perda real de 7% ao ano. Exatamente. E aí o governo franqueou essa possibilidade. Para quem acha que vale a pena, é um setor muito perene, que dá muito dinheiro. Então, muitas pessoas entenderam que é algo interessante fazer essa. Tanto é que conseguiram muitos fundos que foram criados para justamente gerir esse dinheiro das pessoas. Um valor muito alto. Teve uma adesão. Se os 40 bilhões for metade de fundo do trabalhador, é muito. O poder do funcionário aumentou muito dentro da empresa. Eu acho que seria importante acalmar o coração, sabe? Porque existe a questão assim, meu Deus, vamos privatizar a Petrobras, vamos privatizar, meu Deus do céu. Por que tá aí todo mundo com esse temor? Que não se justifica, porque já na história já tiveram outras participações desse tipo, né? Na própria Petrobras, mas o que operou para a gente, por exemplo, qual que é o medo da população? Que a luz siga o reflexo do que hoje a gente está sentindo com a gasolina. Sim, aumente de preço. Aumenta o preço, porque com o temor da privatização, que não é uma privatização. Sim. Mas aí o que acontece? Olha quando que foi feita essa participação com a Petrobras. Mas precisou mudar uma política de preço para a gente começar a sentir no bolso realmente o preço do combustível. Que não é necessariamente vai acontecer na Petrobras. Não. E se pensar bem, imagina a Petrobras sem dinheiro e sem mexer com pré-sal. Não ia ter, sei lá, hoje são 2 milhões de barris de petróleo dia. E sei lá, ia ter 1 milhão. Corria o risco de defasagem de gasolina. Exatamente. Absurdamente. Aí tinha que importar tudo. Tinha que importar. Aí tinha a questão cambial do dólar, né? Que o dólar disparou de preço. Aí que a gente ia sentir no bolso fortemente o reajuste do combustível. Que realmente bem falado, Fagner. No caso da Eletrobras, você está dando uma robustez para ela, porque a gente sabe que o Brasil, se fizer uma empresinha qualquer que cai a luz, não dá conta. O Brasil não tem potencial de geração de energia. E precisa de capitalismo. Porque imagina construir uma hidrelétrica. Caro pra caramba. Não foi o André que falou que o principal problema, o Brasil não cresce por falta de infraestrutura elétrica? Exato. Ele mencionou isso. E a Eletrobras, ela provavelmente, dentro desse projeto, desse pacotão que ele vai oferecer para a turma, além de abrir, devem ter projetos também de outras fontes, né? Fontes de energia? Por exemplo, fotovoltaica, solar, solar não, eólica. Eu acho que eles não querem mais hidrelétrica, né? Então, porque o mundo está virando, né? Você tem outras fontes de energia que estão movimentando, inclusive a própria nuclear. E aqui no Brasil, o único, inclusive, basicamente é hidrelétrica. Eu acho que, realmente, parte desse dinheiro eles vão utilizar para geração de fontes alternativas. Eu também acho. Vamos fazer uma mega usina, um complexo eólico. Fechou. Vamos fazer um negócio solar, né? Beleza? Talvez até nuclear, não sei. A nuclear normalmente não tá tendo essa. Tá muito contra, a população tá muito contra. Então talvez não sei se vão caminhar nesse sentido. Mas o que eu sei é que com esse dinheiro, grande parte dele você vai conseguir fazer com que a população tenha mais energia. Em tese, não vai ser isso que vai fazer aumentar o preço. O que vai fazer aumentar o preço é o governo com a política diferente. Com a política de preço do próprio governo. Por que aumentou o preço da Petrobras? Porque mudou a política de preço. Foi porque privatizou. Não foi porque privatizou. Não foi porque abriu participação, exatamente. Não foi isso. Como na Eletrobras. Não vai ser isso que vai aumentar o preço. Vai ser a política que vão estabelecer para os preços. Eles já deram alguma ideia de como seria? Tende a abaixar o preço. Por quê? Porque você começa a fornecer mais energia. Se você tem muito mais energia no mercado, em tese abaixa o preço. Você diminui o seu custo, né? Tudo é em tese, né? Eles já deram alguma sugestão de como vai ser a política de preço da Eletrobras quando privatizar? Eu não vi nada disso, pra ser sincero. Não, agora que desestatizou, você fala? Não, continua igual. Na verdade, ela é tabelada. A Eletrobras não aumenta preço.
É igual o DMAI, não aumenta preço, DMI não aumenta preço, CEMIG não aumenta preço. A Enel que exato. tabela? Ela fala assim, olha, eu tive... A Anel, quer dizer. A Anel, que fala assim, ó, eu tive isso, eu preciso reajustar. Tanto é que a Enel tá segurando o aumento da CEMIG. Falou, não vai reajustar agora, porque tem uns negócios lá, papapá. A Eletrobras é o mesmo esquema, ela não aumenta o preço. Ela fala assim, ó, eu quero aumentar. Eu quero, porque ela tá segurando o preço defasado, né? Exato, aí Aí a Enel encaixa. vai analisar se vai ou não, se não vai aumentar, tem toda essa história. Entendi. E a Eletrobras perdendo, né? Que ela baixa de 50%, ela perde o poder de dar subsídio. Não, Não? eu acho que ela não perde como as outras empresas também não, porque muitas vezes é lei, né? Vem uma lei, né? Tipo, o Congresso fala assim, ó, a pessoa de baixa renda vai ter esse subsídio de pagar uma conta mais barata. É uma política social que não depende dela. É. Então, não, beleza. Porque senão a Petrobras era assim também, né? Inclusive, até a briga era por causa do lucro dos acionistas que diminuía porque os subsídios aumentavam. Sim. O problema da Petrobras, acho que, como quase tudo que acontece no Brasil, a gente sai de 8 para 80. O Bugatti vai de 0 a 100 rápido, vocês não conhecem as coisas do Brasil. Exatamente, o negócio assim, assim, agora vai pro outro lado. Não, calma. Não quer dizer que é assim. Vamos fazer uma transição. Vamos caminhar com mais calma, vamos conversar sobre essas coisas. Não. A agora é B. Calma. Respira um pouquinho. Exatamente. Né, então, por exemplo, entrando um pouco no tema trabalhista, eu não tô querendo entrar mas, por exemplo, tinha um imposto sindical e tal, os sindicatos ganhavam muito dinheiro, todo mundo questionava, eles falavam, zero, pum. Se vira pra viver. Como? Como assim? Não, nada, zero. Não, mas eu ganhava 100, agora eu vou ganhar zero. Exato. Então não tem essa conversa, sabe? Não, então se tá muito realmente, acho que realmente não precisa. Exato. Mas não quer dizer que tem que ser zero. Fizesse um corte gradual, né? Ou fizesse um corte gradual, ou falar, então vai ser 50. Tem uma moderação na conversa. E não existe essa moderação. Aqui no Brasil virou giraia. Exatamente. Não vira no giraia e fala, não, mas peraí, não tava errado totalmente. Você tinha que ajustar os negócios só. O paciente está na UTI, você trata, você não desliga o aparelho. Exato. É tipo isso mesmo. Você não vai desligar o respirador do aparelho com o paciente não tem. Ou, se fosse permitido, não mas se fosse permitido desligar o aparelho, então tira, tirando da tomada. Não, calma, era pra você tirando aos poucos. Tem que avisar a turma. Avisa o próximo plantonista que vai desligar pra ele não apavorar. Chama a pessoa pra, sei lá, fazer extremunção, qualquer coisa de... Não. Processo, né? Não, já desliga. Fala, liga, agora chama correndo porque a gente já tá morrendo. É o Brasil. É o Brasil. E no Brasil é tudo assim. Então, assim, a Eletrobras foi legal. Em vez de 8 ou 80 na bandeira, em vez de ordem e progresso, devia ser 8 ou 80. Exatamente. Na bandeira do Brasil, qual que é o lema? 8 ou 80. E é legal, porque, por exemplo, às vezes as pessoas falam da Bolsa, e eu acho que se a gente quer assim, não é um discurso nacionalista, tá? Pelo amor de Deus. Mas se a gente quer um Brasil que tem um pouco mais de força, a gente tinha que apoiar a Bolsa de Valores. Não o capitalismo, tal, mas porque a empresa ela consegue se capitalizar bem na Bolsa de Valores. A porta de entrada, né? Aí, por exemplo, você tem uma empresa que está crescendo. Se a gente falar do aquele banco gigante, não é isso não. Então, quando a empresa está crescendo, está lutando, fala assim, pô, vamos imaginar uma empresa, a Pets, que é a empresa de venda de ração, aqueles negócios todos. Ela tá crescendo. Fala assim, pô, quero crescer mais e tal. Aí ela entra na bolsa, dilui a participação societária, chama vários sócios que colocam dinheiro lá e essa empresa começa a ganhar dinheiro para poder investir. Igual no Lobo de Wall Street, né? Muito disso. O cara vendia uma empresa que era uma garagem, falava que era uma... O maior empreendimento. O empreendimento inovador que a empresa na garagem lá. Aí um monte de gente comprava. Talvez falta um cara desse. Exato. Porque assim, por exemplo, aí você fala assim, mas será que vale a pena? Nem que seja pra gente conseguir vender ela mais caro pro capital estrangeiro. Não é que, não é mais uma vez um discurso nacionalista, não é isso. É que qualquer um chega no Brasil e compra o que quer, porque é muito fácil, muito barato.
Então, se você coloca a empresa na bolsa, vai ficar mais caro. Dificulta pro cara comprar você. E às vezes tem empresa na bolsa que consegue até começar a comprar coisa fora. Né? Fala assim, o Brasil também tá começando a fazer alguma coisinha pra lá. Não é tão, né, assim, Então, acho que tudo, só claro, tem sempre as histórias em cima de história. Aí os caras já começam a querer criar outras paradinhas dentro do negócio pra ganhar um dinheiro a mais, aí gera, tipo... Um jeitinho brasileiro. Então o negócio da bolsa tem um negócio legal nela, mas aí já cria um outro negócio, sabe? Em tese o negócio é bonito, como a gente estava comentando, né, do Keynes. Ele cria um negócio bonito deturpado. o negócio fica bonito e deturpa lá na frente. Aí você cria um negócio bonito e deturpa. Fala assim, pô, vamos se a gente fizer isso, que é o negócio que a gente fala do crowdfunding, né? Fala assim, cara, eu tenho uma ideia, vem cá. Financiamento coletivo. Exato. É mais ou menos isso, é uma bolsa pequenininha, né? Uma mini bolsa. Isso é verdade. Mas, acho que da Eletrobras, mais alguma coisa? Eu pra ser sincero, eu aprendi muito. Eu não estava muito por dentro do tema. Wagner? Não. Aproveita e Aí ele falou, não. Informar mais pra assistir o seu vídeo. É verdade. Não, o problema é que o vídeo já prescreveu. Porque era até dia 8 agora. A gente tá conversando sobre isso, mais por uma questão de conhecimento. Mas a possibilidade da pessoa fazer não tem mais. Não, mas pelo menos ela aprende. Pelo menos você aprende, verdade. Se for acontecer de novo, já tem uma referência. Vai lá no Chaves Financeiras, vê o vídeo do Eletrobras, se vale a pena investir ou não. Porque realmente, se você falar assim, mas vale a pena investir, pelo menos saiba o que tá acontecendo. Antes de você ser a favor ou contra, vai lá e fala, entendi. Sou contra, sou a favor. Eu vou falar uma coisa desse assunto que me lembrou de privatização, desestatização ou estatização, que o contrário também é possível. Isso me lembra muito, cara, da questão da gente analisar os discursos. A Petrobras é o exemplo perfeito disso. Não estou entrando no mérito de quem está certo ou quem está errado. Eu falo de como as coisas são deturpadas na interpretação. Na Constituição, é previsto no capítulo da Ordem Econômica, me recordo disso, que setores estratégicos vai ter uma atuação maior do governo. Petróleo é um setor estratégico. Decidiram fazer a Petrobras uma empresa estatal, porém com regime jurídico de direito privado. Ou seja, ela atua como uma empresa privada e o seu maior dono é o governo. Aí vira e mexe, principalmente em ano de eleição, isso está acontecendo agora em 2022 e daqui 4 anos vai acontecer de novo, provavelmente em 2026. Você vira e mexe, tem sempre o discurso que a Petrobras está dando lucro demais para os acionistas. Aí que entra umas coisas a gente se analisar. Se a Petrobras é uma empresa de direito privado e segue regras de mercado, então se ela dá lucro, não é algo errado, ela foi para competir nesse próprio mercado. Sempre que fala que está dando lucro demais para os acionistas e se menciona o acionista estrangeiro, aí você tem que fazer um paralelo. O acionista estrangeiro é um grande acionista, mas quem é o maior acionista? O próprio governo. Então quem está ganhando a maior parte do dinheiro é o próprio dono. Só que sempre que aparece, fala assim, que a Petrobras, por exemplo, teve a manchete, ela dá lucro demais. Ou fala assim, ela tá o contrário. Ela tá dando dinheiro demais para não deveria. Olha, é como se eu tivesse uma empresa e eu falasse mal da minha própria empresa que está me dando muito dinheiro. Não tem sentido. É uma questão de se analisar o discurso. Então, por exemplo, se você pegar o quadro societário da Petrobras, você vai ver lá que quem manda, o maior dono dela é o governo. Eu tenho uma grande parcela de acionista estrangeiro? Provavelmente, mas não é para onde vai a maior parte do dinheiro. Segundo adendo. Como ela é uma empresa privada, ela não tem privilégios tributários, assim, no sentido de outras que tem. Então, o governo ganha como acionista e como o ente público que recolhe impostos. Então, se você analisar, ela dá lucro 2 vezes para a mesma pessoa. Os outros também recebem lucros, mas eles pagam imposto, eles não são beneficiários do imposto, o outro é. Então, é uma questão de você analisar o discurso sempre que esse tema vem em voga também. E você ia falar alguma coisa, Fagner? Perdão. É aquela coisa, né? Eu concordo plenamente. Eu acho que o problema é quando você vê que o maior acionista que é o próprio governo
Ele tá tendo um lucro considerável, Uhum. mas está entregando pouco para a população. Uhum. Uhum. Na questão que, justamente, aí entra a questão do subsídio. Mas peraí, tá entrando muito, eu vou dar um jeito de amortizar para não doer no bolso dos Uhum. donos da empresa. Sim. Né? Não, sim. Que é a população. Sim. E aí entra num detalhe legal. Só finalizar Tá. aqui uma fala. Se, por exemplo, a Petrobras desestatizar, aí sim, o maior lucro vai pro acionista privado. É diferente. Aí o discurso realmente estaria certo. Uhum. Porque do jeito que fala, tá dando lucro demais para acionista estrangeiro, mas quem tá ganhando a maior parte do lucro é o próprio acionista nacional. Ele tá tirando do bolso para um outro. Aqui, ó. sempre uma questão de análise do discurso. E aí que é interessante que você comenta, por exemplo, tenho 2 galinhas, elas botam ovos, eu Sim. recebo os ovos. Eu, com os ovos, tenho que distribuir parte dos ovos. Eu não posso matar uma galinha, porque senão eu perco parte dos dividendos. Sim. São os ovos. Uhum. Então, quando a gente fala assim, vamos sufocar a Petrobras, a gente está fazendo o quê? Diminuindo a lucratividade dela. Sim. Quando você diminui a lucratividade dela, você diminui a lucratividade do governo. Mas, por exemplo, o governo, entre 2019 e março desse ano, ganhou, com a Petrobras, 450 bilhões. Entre lucros, royalties e impostos. Ah, tá, os 3. Eu ia perguntar se era Os só 3. dividendos, por exemplo. Não, mas só de Dinheiro dividendos pra foi caramba. muito. Aí, por exemplo, desses 450 bilhões, você fala assim, quer fazer subsídio? Usa esse dinheiro do lucro Sim, no subsídio. Sim. exatamente. Né? Aí você fala, então tá, gente, ó, a Petrobras tá dando dinheiro, tá me dando dinheiro, ela continua ganhando dinheiro, mais e mais dinheiro, o que é bom pra todo mundo, porque eu continuo fazendo mais subsídio. Se ela dá mais lucro, eu faço mais subsídio. Ela enche o caixa do governo todo mês pagando dividendo. Exato, e ela enche o caixa dela, e aí ela fica mais competitiva, fica mais interessante, e ela vai dando dinheiro pro governo, que faz o subsídio. Sim. Só que aí o que o governo faz? Entrou no bolo aqui, aí eu faço sei lá o quê. Tem um orçamento secreto. Tem tudo isso. Mas ele poderia destinar parte desse dinheiro para um subsídio específico. Fala assim, então tá, eu vou colocar aqui, então vai baixar a gasolina em 1,50, sei lá, ou vai tirar o ICMS e eu banco aqui o ICMS. Porque o principal problema, né, é justamente vamos tirar o ICMS, corta o ICMS. Mas é um imposto que vai fazer falta para o Estado. Sim. Uhum. E vai O principal imposto do Estado. E vai passar ICMS. 2 dias, o dólar subiu, o próprio combustível já vai cobrir esse valor de ICMS. Então não adianta. Uhum. Se não tiver subsídio, não vai. Uhum. Que é o que eu acho que poder, né, você não pode. É o que eles falam, você não pode matar a sua galinha dos ovos de ouro. O que você pode fazer é distribuir melhor os ovos dela. Uhum. Então, se você fala assim, não, eu vou estrangular a Petrobras para que ela pare de dar lucro, aí você tira a capacidade de investimento dela, ela cada vez fica pior. Não, e E você aí não tira vai o seu ter lucro. próprio lucro. Então, aí fica pior, aí no final você fica sem o seu lucro. E aí o que você queria fazer não tá dando certo. Então é melhor você pegar o teu e falar, então tá, eu vou pegar esses 450 bilhões e vou redistribuir, vou segurar esse dinheiro específico para isso. Só que, então eu não vou usar esse dinheiro para outra coisa, para lá e ficar com um discurso incoerente. Uhum. Sim, concordo plenamente com o que você disse. O ideal é a Petrobras cada vez melhor, mais rentável, porque quanto mais ela fica rentável, mais ela produz barril de petróleo, mais o que ela tem, mais ela dá pro governo e mais o governo consegue fazer alguma coisa. Não, e detalhe, e ela ganha depois com as próprias tecnologias que ela desenvolve, que se eu não me engano é só a Petrobras e a estatal norueguesa que tem tecnologia suficiente para exploração de petróleo em alto mar e em águas profundas. É quase líder mundial ela. Que aí eu concordo, assim, ó. Olha só, envolve patente, direito exclusivo dela, e amplia o ramo e tanto. Eu devo, assim, ó, eu não sou um cara que ama estatal tal, mas eu acho que tem coisa que tem que ser estatal. Uhum. Ou parte dela. Por exemplo, não teria águas profundas se não tivesse uma empresa estatal. Nenhuma empresa privada ia ficar investindo rios de dinheiro lá. Tem que ser uma empresa meio que estatal. Só que você tem que dar uma eficiência para ela. Sim. E daí, assim, voltando ao assunto lá, lucrou 450 bilhões. Isso. E não investe em refino. É verdade. Tem que importar o petróleo de boa qualidade. Entendeu? Então, assim, tem umas coisas que não tem lógica. Né? Ou então ela fala, vou abrir mão. Fala, gente, capital aberto, vocês querem refinar aí, vem refinar, porque eu não vou refinar. Joga ali, né? Transparência. É. Agora,
tem que ficar claro, né, para os ouvintes, os telespectadores, que assim, você pode até defender que a Petrobras, né, não seja uma estatal, mas você pode ter certeza que vai ser uma estatal de outro país que vai comprar ela. Sim. Tem essa questão também, da possibilidade, se ela for descapitalizar do maior acionista, uma outra estatal comprar ela. Não. Vai comprar aquela Aramco lá, o de Aramco. É a Saudi Aramco. Agora Saudi chama só Aramco, que é a saudita, acho que é a maior petroleira do mundo. Ela entrou na bolsa lá, bilhões de bilhões. Entrou na B3? Não, na bolsa. Nova York. Sei lá de onde que foi. Ela entrou na bolsa. Mas foi numa bolsa, que deve ter sido Nova York, alguma coisa, que foi a maior capitalização que existiu no mundo. Ela arrecadou, sei lá quanto, bilhões, 200 bilhões. Então, assim, eu concordo. Vamos ter que fatiar a Petrobras. Vamos lá. Banco do Brasil, você precisa privatizar? É melhor privatizar. O negócio é super eficiente. Dá lucro pro governo. O Banco do Brasil é outro exemplo, a mesma coisa. Não né? é um banco que, nossa, os caras lá, só dinheiro público, torrando. Tem uns negócios que falam, os caras tá torrando mesmo, só virou. Mas, pô, Banco do Brasil, Petrobras, você vai privatizar? Isso aí, eu tenho minhas ressalvas. Eu tenho minhas ressalvas aqui. Que aí sim a estatal estrangeira vai nadar de braçada. Porque como você vai ofertar, você dá liberdade pra todo mundo chegar nela, né? Isso é verdade. Mas aí porque assim, você pode falar assim, no caso do telefone celular, foi bom, beleza. Mas a Petrobras é eficiente. Sim. Telecomunicação não era. Não era mesmo. Quem não conhece, a gente estava falando de Telemig. O Banco do Brasil é eficiente, ele disputa com Itaú e Bradesco de frente. Não fica. Existem os problemas sistêmicos de atendimento. Existe, mas não é essa a questão. Mas isso está tendo em todos, né? Não é porque o atendente atende mal, você tem que falar, vou privatizar, quero privatizar. Não é. E você vê que o atendimento ruim hoje, ele tá mais no da Caixa, porque a Caixa ainda é detentora do FGTS. Mas você vê que o Banco do Brasil, o atendimento dele, se estiver ruim, tá ruim igual do Itaú e do Bradesco. Né? O atendimento ruim, e detalhe, não se restringe ao setor bancário, o atendimento ruim. É verdade. E assim, da questão da telefonia, a gente não tá falando que agora tá ótimo, não. Porque não tá, mas era tenso. Isso é verdade, era tenso. Nossa. Tá ruim, tá. Mas era tenso. Era tenso, era tipo assim, tá ruim, melhorou um pouco. É verdade. Você ia falar, perdão. Não, eu ia comentar isso que eu ia comentar em relação a. O grande ponto, assim. A empresa estatal ela é muito interessante, porque dependendo do setor que ela atua, ela consegue ter essa tranquilidade do Estado gerir a si própria. Nos Estados Unidos, a maioria é tudo empresa privada, de arma. Lá, até arma é privada, não tem empresa nacional de arma, estatal. Não, eu acho que as estatais que tem lá, cara, é mais de água e energia. Tipo aqui também. É o estratégico. E se bobear, tem um tanto que nem tem. Mas eles têm um poder muito forte nessa regulação. Sim. A regulação é muito forte, que diferente talvez do Brasil, ainda está aprendendo a mexer com essas agências. A gente agora que tem as agências praticamente na década de 90. As agências regulatórias a gente tem pouco tempo. A gente está começando a entender o que funciona, como é que é esse negócio. Lá os caras já têm esse mecanismo. Tem um know-how muito maior, sem dúvida. Então você toma o mercado, empresa de armas, toma aí, fica com todas elas. Tô falando que no Brasil tem. Tô falando só que se eles quiserem, entram com o exército lá e pronto, já é deles, em 2 segundos, resolvido. Tá regulado já. No Brasil já não é tão assim. Isso é verdade, então, peculiaridades. Eu acho que, como tudo na vida, nem tudo ao céu, nem tudo ao mar, como dizem, né? Como é? Nem tudo ao céu, nem tudo ao mar. Faz sentido. Faz sentido. Isso é verdade. Acho que dá pra caminhar. Lógico. Oi? Lógico que tem gente que fala que não quero Estado pra nada, o Estado é do mal, tal. Sei lá. Acho que ainda tem ser humano, então. Ainda tem um ser humano no meio do caminho. Uma coisa, a gente tem que fazer como você disse, nem ao céu, nem ao mar. Fazendo um paralelo assim no meio do caminho, na Terra, realmente o Estado brasileiro não é dos melhores. Tem alguns que funcionam melhores. Eu acredito que o Estado não vai deixar de existir. Eu espero que ele se torne melhor, assim, na medida do que acabe com os absurdos que a gente vê.
nesse sentido. Eu acho que ele tem se tornado melhor. Pode ser que, como diz o Lulu Santos, com passos de formiga sem vontade, mas acho que tá caminhando. A esperança de todo mundo é que tudo melhore. Ciro, o último tema pra gente arrematar, aí mudando um pouco de Ares para Bugalhos agora, entrando nos bitcoins. Polêmica. Imagina se você que o Bitcoin deu certo. Não do que já tá dando, mas deu certo no mundo. O mundo pegou o Bitcoin, assumiu como moeda. O mundo ficou bitcoinizado. Exatamente. E tem Bitcoin sendo perdido todo dia. Todo dia, satoshis são perdidos. Isso. Só que a quantidade de Bitcoins e satoshis hoje são estabelecidas já previamente. Exato. 21 milhões de bitcoins e 100 milhões de satoshis dentro de cada unidade inteira do Bitcoin. Exatamente. Vai começar, talvez, a faltar satoshis ou bitcoins. Há uma proposta que é o BIP. BIP é o que mesmo? Bitcoin... Não lembro exatamente, gente, o termo, que em inglês tem um sinônimo. Se não me engano, é Bitcoin Improvement Proposal. É tipo uma proposição de alteração, de melhoria do Bitcoin. Isso. Que é, em tese, no futuro, aumentar a quantidade de satoshis. Isso é impressão de satoshi, gente. Você está aumentando a quantidade de moeda existente no mundo. Exato. Não de Bitcoin unidades inteiras, mas de centavos de unidade, que é os satoshis. Exato. Isso seria uma inflação de Bitcoin? Será? O que você acha? O que vocês acham? Vai imprimir Bitcoin? Agora Fagner, só aumentou o número. Você acha que vai imprimir Bitcoin, Fagner? Nisso que o Marcelo falou? Não aumentou, vai continuar 21 milhões. Mas aumentou os centavos do Bitcoin. Por exemplo, aumentou 0. Então, em vez de 100 milhões, vai ter 1 bilhão de satoshis. Você acha que imprimiu? Aumentou a quantidade. Posso falar a minha opinião? A minha opinião é que não aumentou a quantidade, aumentou a fração. Eu vou dar um exemplo que eu dei pro Marcelo quando ele me contou isso. Imagina que isso aqui é uma pizza, mas não é uma pizza, que é escrito Núcleo de Produções, eu não gosto de pôr negócio, mas imagina que é uma pizza. Normalmente a pizza é dividida em 8 pedaços. Então, pelo que o Marcelo falou, já que não aumenta a quantidade de bitcoins, mas a quantidade de frações é a mesma coisa. Eu decidi pegar essa pizza, em vez de partir em 8, eu parto em 16. Eu aumentei as frações, aumentei a disponibilidade para mais pessoas, mas não mudei a quantidade. Ou, de mais pizzas. exemplos, de pizzas. Mas você aumentou a quantidade de pedaços de pizzas. Mas se eu juntar todos os pedaços, eu tenho a mesma pizza, não mudei. Pizza. Então, essa é a minha opinião. Exemplificando mais fácil, quando a gente vai em alguma pizzaria, pede a pizza fatiada em pedaços, vem aqui tanto de quadradinho, praticamente aquilo. Em vez de 8 pedaços grandes, eu tenho tanto de quadradinho. Se eu juntar tudo, os 8 pedaços ou todos os quadradinhos, de qualquer forma, eu tenho a mesma pizza. Então, se eu fizer isso com 1 bilhão de satoshis, se aumentar 0, eu ainda vou ter 21 milhões de bitcoins se eu juntar tudo. Mas você aumentou a base de satoshis. Eu acho que não. Eu acho que eu aumentei só a fração. Porque agora... Polêmica. Vai fragmentar muito mais a mineração. Se fragmentando a mineração, ao invés da pessoa pegar 1 satoshi, ela vai pegar 2. Vai continuar sendo 1, mas agora 1 em 1 bilhão, e não 1 em 100 milhões. Sim. Não, sim. Então, assim, automaticamente, esse 1 satoshi que ele pegou, ele vai ter uma valorização. Ele vai valer, em tese, 10 vezes menos do que o satoshi anterior. Porque, né? Se você aumentou 0, é 0 para a direita, então... A gente que o Ciro é novo ainda, é um pai pouco vivido. Ele não viveu a década de 80 e de 90, onde colocaram 0 a mais na nota de 10, de 50 e de 100 cruzado. Zero, não lembro agora qual que é. Cara, foi um inferno. Não, mas nessa época você tem que considerar que realmente acontecia impressão, né? De dinheiro. Não, mas... sim, tinha impressão, mas vamos supor... Bitcoin não vai ser impresso, tá só aumentando fração. Vamos supor, você recebia 100 cruzados. Certo. Esses 100 cruzados virou 1000.
Entendeu? 1.000 cruzados, mas com poder de compra menor. Exato. Não, mas não, eu compreendi o que você quer dizer. Mas aí entra que na época eu podia imprimir dinheiro. Esse é o fator que muda. Não, mas só que Te dá a impressão que você é mais rico, mas você tá mais pobre. né? Mas só que no bolso de quem recebe, a impressão não mudou, entendeu? Um Bitcoin que ele vai minerar, Aham. ele vai continuar sendo um Bitcoin, porém, no universo de quantos? 1 bilhão. 1 bilhão. Sim. Um Satoshi que ele pegou seria o salário dele de 100 cruzado. Agora o salário dele virou de 100 mil, sei lá, tem que Uhum. entendeu? Não, sim, captei a ideia. É, E você, Marcelo, você acha que isso é então- imprimir Bitcoin ou não? Eu ainda preciso ler, sabe? Porque realmente meu cérebro dá um bug nessa hora. Eu acho que o que você tá falando é verdade. Não mudou a pizza. Não mudou a A pizza. pizza é igual. Você não mudou. Eu 21 milhões. Exato, a pizza é 21 Não milhões. Só que eu não sei se ao criar mais um zerinho, você não diluiu muito ali o negócio. Não, eu concordo, você Porque pode... também parece que é verdadeiro, as duas coisas. É complicado, porque agora a mineração ela vai virar os pedacinhos da pizza agora. E aí, por tá exemplo, caminhando se os eu pedacinhos. tenho satoshis, eu tenho um satoshi, virou 1 bilhão, eu automaticamente tenho 10 agora. Porque aumentou um zero. Você tem a maior quantidade no menor valor. Hum. Você pode ter uma maior quantidade no menor valor, então. O meu satoshi virou 0,1. Virou um satoshi a menos. Mas se eu tenho um satoshi, continua sendo um satoshi. Aí vai virar 10 satoshis. Porque aumentou um zero. Ou vai virar outro nome. Vai acabar tendo que criar outro nome, Satoshi. Satoshizinho. Eu ainda quero ver alguém explicando isso para que eu consiga tomar partido. Porque as duas explicações para mim são muito lógicas. Plausíveis as duas. Talvez Não, eu acho concordo que eu estou contigo. cometendo talvez um equívoco em algum aspecto dessa equação. Eu concordo contigo que as duas explicações são plausíveis, mas eu acho que a outra, que foi a que eu omiti minha opinião, eu acho que eu ainda tô mais firme nela. Tem lógica, muita lógica, realmente. Talvez o equívoco seja outra. Também acho que pode ser, porque a pizza não mudou de tamanho. A pizza não mudou de tamanho. E, gente, só pra deixar aqui certinho, o BIP que o Marcelo mencionou é Bitcoin Improvement Proposal. Eu acho que eu falei isso mesmo. Agora vocês têm que voltar o vídeo pra ver se eu falei certo. Que não dá pra saber agora, não. Então, dá um playzinho pra trás. Sim. Não vou achar que não, senhor. Mas assim que você achar, a gente comenta no OTP. Tinha alguma coisa relacionada a isso. O homem não vai nem dormir. Preocupado. É BIP mesmo. É BIP? É Bitcoin Improvement Proposal. Gente, a pronúncia eu não sei se tá certo, viu? Por aí. Mas é isso aí. Show de bola. Hoje, né, Ciro? É isso? Foi um papo mais leve sobre várias coisitas. A gente só não falou uma curiosidade. Fala uma curiosidade da sua vida aí. Uma curiosidade da minha vida? Nossa, cara. Um cabo que eu não tô lembrando de imediato. Se você lembrar, me adiciona aí. Agora que eu não tô lembrando de imediato. Curiosidade da minha vida? Eu conheci internet de escada. Pra entrar na internet fazia barulho, gente. Eu conheci a época sem internet. O que foi, rapaz? É muito louco. Eu conheci eu falei assim, eu conheci a época nem tinha internet de escada. Eu conheci fax. Eu conheci Eu conheci aquele negócio de imprimir prova, como é que chamava? Mimeógrafo, conheci isso. Que dava um cheirão de álcool no lugar, você saía até... Mas você conheceu isso no museu ou vendo? Vendo, eu fiz prova usando mimeógrafo. Sério, na escola que eu estudei, uma impressora uma vez lá da BO, cara, eles imprimiram a prova no mimeógrafo. Tinha impressora, mas a impressora deu um BO lá, tinha um mimeógrafo lá, imprimiram a prova, a hora que entregaram a folha, que cheirão de álcool lá. Com 7 anos de idade, a gente tava cheirando álcool. Eu só fazia prova assim, no início
da minha jornada estudantil. Ah, é? No início ia ter um bom tempo dela. A long time ago. Não pegar inspiração. E era bom o negócio, né? Nossa, achava que cheirinho. Rapaz! Um álcool misturado com matina. Olha pra você ver. Se a gente não morreu naquela época, porque o corpo humano é muito bom. O fígado de vocês já tá acostumado desde pequeno. Tá acostumado. Não, meu olho tá acostumado. Na segunda série, na primeira série, a professora foi chamar a atenção do menino que tava lá atrás. Assim, ela tava com a tampinha de álcool que você jogava na esponjinha. Ela jogou assim, foi no meu olho. Sério? Vixe. Sério? Deve ter ardido. Mas conta uma curiosidade sua. Vou contar uma de leve, sim. Eu tenho entre 1,91 e 1,93. Sou bem alto. Aqui você parece que eu sou pequenininho, mas não sou, não. Então, vou contar uma outra. Pela primeira vez na minha vida, você falou da altura, eu vou falar do peso. Eu, pela primeira vez na minha vida, depois de 5 anos, num determinado peso, eu passei de 60 quilos, gente. Eu fiquei até feliz na hora que eu subi na balança e vi lá 61. Falei, vitória! Pra quem não me conhece, eu sou magrelo. O pessoal pergunta quanto você pesa. Não dá pra perceber, não. Não dá, não? Oh, porque eu tô mais gordito. Mas quem não me conhece, meus amigos me conhecem, às vezes surgem esses assuntos conversando. Quanto você pesa? Eu sempre brinco, meu peso é peso pena. Agora eu acho, não sei se peso pena ainda tá nessa categoria. Mas você já chegou a ver se é peso pena mesmo? Não cheguei. Eu falava da brincadeira. Entendeu? Às vezes você nem é peso, entendeu? É. Às vezes nem é peso. Ai, meu Deus. Eu lembrei do Todo Mundo Odeia o Chris. Ele fala isso no Todo Mundo Odeia o Chris? Que ele vai lutar lá uma luta lá, ele é muito magrelinho pra luta e ele sempre ganha, porque não tem adversário para ele. Então eu tava sempre ganhando, não tava sabendo. Mas ele engordou, aí ele perdeu. Igual, vou fazer regime, então. Você acabou de engordar, Eu acabei de engordar. Fagner, curiosidade da sua vida. Além de ter vivido na época pré-internet. Você e o Marcelo. Eu conheci os computadores Sistema 700, que é antes do 286. Quem não ouviu, ele disse que conheceu o Sistema 700, que é antes do 286. Eu não conheci nenhum dos dois. Depois veio o 286, 386, 486. 586, aí depois já entrou, se não me engano, depois já entrou a linha Pentium. Pentium eu conheci. Aí depois ele é Pentium, olha pra você ver. Pentium. Exatamente. Depois dessa, o Fagner eu vai acabar o episódio. No final do negócio. Peraí. Agora que você entrou no peso pena. Agora que eu entrei no peso pena? Que é de 61 a 66 quilos. Nossa, então não tinha nem peso. A balança dava negativo. Nem balança de precisão pesava eu. Agora você pode falar. Sou peso pena. Agora eu sou peso pena, gente. E agora você começa a perder a luta. Ou ganhar, ué. Não, bota um pouquinho de esperança. Porque antes você não tinha aniversário, né? Agora você começa a ter. É verdade. Então é isso. Ciro, exatamente. Ó, pessoal, mensagem final, você quer dizer algo? Não, só queria dizer que obrigado a todos. Muito obrigado mesmo. Fico feliz. Hoje um papo descontraído, leve, pra animar todo mundo. Muito obrigado, Ciro, Fagner, pela gentileza. Todos vocês que nos assistiram ou nos ouviram. Muito obrigado mesmo. Sabe que a gente tá fazendo isso com muito carinho, muito amor. Apesar do papo ter sido mais contraído, mais leve, essa foi nossa intenção mesmo. Pra contar um pouco de algumas outras histórias nossas. Mas saibam que sempre com muito carinho, muito amor, a gente gosta demais desse projeto. E tenho certeza que vambora. Caminhando e cantando. Exatamente. Fagner? That's all, folks. Ele roubou minha fala, falou que é That's All Folks, mas vou falar também. Gente, muito obrigado. Obrigado, Marcelo, por fazer esse bate-papo que começou literário, econômico e passou a ser nutricional. Foi um episódio bem variado. Wagner, obrigado também, sempre aqui, nosso editor. E recados finais. Se inscreva, curta, compartilhe, ative o sininho, espalhe o link dos vídeos para o WhatsApp dos seus coleguitas. Também no Instagram. Você pode divulgar o que você achar interessante lá do nosso conteúdo. Fique à vontade. E reforço mais uma vez, caso você queira contribuir, tem a chave Pix, papodecrypto@gmail.com, cai na conta do Marcelo. E se você for de um coração mais generoso ainda, quiser patrocinar esse podcast, entre em contato.
Exato. Pessoal, é isso. Muito obrigado. Hoje a gente não, recordando, a gente não teve convidado, mas a gente não deixou vocês na mão. Então, terça-feira, 7 horas da noite, esse episódio vai ao ar, logo em seguida no Spotify e os cortes. O episódio com o Eugênio já está no Spotify e os cortes vão sair daqui a pouquinho, beleza? E o Fagner roubou minha fala, mas eu vou pegar ela de volta. Na verdade, os cortes que eu Eugênio também já começaram a sair. Ah, já começaram a sair? Já. Ah, tá. Então eu que não me atentei pro aviso no grupo do WhatsApp, provavelmente. Errou! É que você esqueceu que hoje é terça, 19 horas, né? Errou! Mas faz parte os erros, gente. Vocês viram até o perrengue, quem sabe faz gravado. O perrengue passou hoje. Ai. Mas aí, that's all, folks. E tchau, gente. Tchau, valeu.